Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Ló é levado cativo, amparado pelo texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 1 ao 12. E aconteceu nos dias de Anafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao terceiro ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Em-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Gênesis capítulo 14, versículos 1 ao 12. Aqui temos um relato da primeira guerra sobre a qual lemos nas Escrituras, cuja história, embora as guerras das nações tenham grande presença na história, não teríamos se Abrão e Ló não tivessem estado envolvidos nela. A respeito desta guerra, podemos observar, ponto número 1, os grupos envolvidos nela. Os invasores eram 4 reis, 2 deles ninguém menos que os reis de Sinar e Elão, isto é, da Caldeia e da Pérsia. Alguns entendem que é provável que ali não estivesse pessoalmente os príncipes soberanos daqueles grandes reinos, mais oficiais subordinados a eles, ou talvez os chefes e líderes de algumas colônias que saíram daquelas grandes nações e se estabeleceram perto de Sodoma, conservando, porém, os nomes dos países de que se originavam. Os invadidos eram os reis de 5 cidades que são próximas, na planície do Jordão, especificamente Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. São citados os nomes de 4 deles, mas não do 5º, o rei de Zoar, ou Bela. Talvez porque ele fosse muito inferior e insignificante.
ou por ser muito mais ímpio e desonroso que os demais, e assim merecesse ser esquecido. Ponto número 2. O motivo desta guerra foi a revolta dos 5 reis contra o governo de Quedorlaomer. Eles o tinham servido durante 12 anos. Pouca alegria eles tinham com a sua terra frutífera, enquanto pagavam impostos a um poder estrangeiro, e não podiam chamar de seu o que tinham. As nações ricas são uma presa desejável, e as nações luxuosas e ociosas são uma presa fácil para a grandeza crescente. Os sodomitas eram a posteridade de Canaã, a quem Noé tinha designado como servo de Sem, de quem Elão descendia. Assim sendo, em breve aquela profecia começou a se cumprir. No 13º ano, começando a se cansar da sua submissão, eles se rebelaram. Negaram seus tributos e tentaram se libertar do jugo e recuperar a sua antiga liberdade. No 14º ano, depois de uma pausa e preparação, Quedorlaomer, juntamente com seus aliados, dispôs-se a castigar e reduzir os rebeldes e, como não podia obtê-lo de outra maneira, extorquir o seu tributo com a ponta da espada. Observe que o orgulho, a cobiça e a ambição são as concupiscências das quais surgem as guerras e batalhas. A estes ídolos insaciáveis, o sangue de milhares foi sacrificado. Ponto número 3. O progresso e o sucesso da guerra. Os 4 reis devastaram as nações vizinhas e se enriqueceram com os seus despojos, versículos 5 a 7, com a intenção de que estas notícias fariam a sabedoria do rei de Sodoma se submeter e desejar condições de paz. Pois como poderia ele enfrentar um inimigo tão enrubescido com a vitória? Mas ele preferiria se aventurar aos máximos extremos e render-se, e assim procedeu. Quos Deus destruete, eos dementate. Aqueles a quem Deus deseja destruir, ele entrega a paixões cegas. Primeiro, as forças do rei de Sodoma e seus aliados foram derrotadas. E, aparentemente, muitos daqueles que tinham escapado às espadas pereceram em poços de betume. Verso 10. Em todos os lugares estamos cercados de mortes de diversos tipos, especialmente no campo de batalha. Segundo, as cidades foram saqueadas. Versículo 11. Todos os bens de Sodoma, e em particular seus estoques e provisões de mantimentos, foram levados pelos conquistadores. Observe que quando os homens utilizam mal os dons de uma providência generosa para a gula e os excessos, é justo que Deus, a seu tempo, de uma maneira ou de outra, os prive daquilo que usaram tão mal. Osés capítulo 2, versos 8 e 9. Terceiro, Ló foi levado cativo. Verso 12. Eles levaram Ló juntamente com os demais, bem como a sua fazenda. Aqui, Ló pode ser considerado, compartilhando com seus vizinhos esta calamidade comum. Embora ele mesmo fosse um homem justo e, o que aqui está expressamente registrado, o filho do irmão de Abrão ainda assim esteve envolvido com os demais em todo este problema. Observe que tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9, verso 2. Os melhores homens não podem garantir estar isentos dos maiores problemas desta vida. Tampouco estará na nossa própria piedade ou no nosso relacionamento com aqueles que são os favoritos do céu. A nossa segurança quando os julgamentos de Deus estão em ação.
Observe ainda que a muitos homens honestos acontecem as piores coisas por causa de seus vizinhos ímpios. Portanto, é nossa prudência separarmos-nos, ou pelo menos distinguirmos-nos deles. 2 Coríntios 6,17, salvando-nos deste modo. Apocalipse 18, verso 4. Sofrendo pela tola escolha que tinha feito ao se assentar ali. Isto está claramente indicado aqui, onde está escrito: tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão. Um parente tão próximo de Abraão deveria ser companheiro e discípulo de Abraão, e deveria residir perto das suas tendas. Mas se escolheu habitar em Sodoma, deve agradecer a si mesmo se compartilhar as calamidades de Sodoma. Observe que quando nós saímos do caminho do nosso dever, deixamos a proteção de Deus. E não podemos esperar que as escolhas feitas pelas nossas concupiscências resultem em nosso conforto. Uma menção particular é feita ao fato de que levar os bens de Ló, aqueles bens que tinham provocado a sua briga com Abraão e a sua separação. Note que é justo que Deus nos prive daqueles deleites pelos quais permitimos que sejamos privados do deleite que temos nele e com ele.